Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no nosso programa No Clima e bater um papo aqui. Desde já agradecer o Rogério, né? Ele que vira e mexe encaminha sempre contatos muito bacanas, muito interessantes aqui para a gente estar conhecendo, trazendo informações, novidades aí para os ouvintes. E embora não pessoalmente, mas dentro do que a tecnologia nos permite, claro, estou aqui conversando hoje com a Maria Telman, ela que é terapeuta, nossa vizinha de cidade, né, aqui em Jacareí. Eu, para aqueles que acompanham, mas ainda não sabem, falo de São José dos Campos. E Maria Telman, primeiramente, abrir para você aí, então, fazer suas apresentações, né, suas considerações iniciais. Fica à vontade aí. Muito obrigado por aceitar o convite para estar falando aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Com muito carinho que eu estou aqui hoje falando para vocês um pouco sobre, para mim, o encanto que é trabalhar com essa técnica. Eu sou a Thelma Lima, sou terapeuta. Com muito carinho, eu divulgo hoje a iridologia para que vocês conheçam a grandeza que é abrir essa janela e nos encontrar e olhar para dentro de nós mesmos. Maravilha. E, Maria Thelma, antes da gente falar propriamente, né, da iridologia, você também tem um trabalho com óleos essenciais, né, segundo foi passado. Isso. A iridologia, ela me mostra, mas eu sempre buscava como está ajudando o que o olho me mostrava. Então, era uma grande busca, e dentro dessa linha, na linha natural, numa linha onde eu pudesse confiar, dar para minha família. E aí entrou os óleos essenciais, uns óleos essenciais com uma pureza enorme. Então, para mim, foi assim um grande achado, onde eu podia estar trabalhando naturalmente esse equilíbrio que muitas vezes os olhos me mostravam em desequilíbrio, em discussões, e aí foi um casamento perfeito. Trabalhar com os óleos essenciais, para mim, foi assim um achado e um milagre na minha vida. E eu buscava um óleo que tivesse essa pureza, essa qualidade, que eu pudesse confiar que o que vinha dentro daquele vidrinho realmente era o que estava da mãe natureza para a minha casa. E isso foi um grande achado. Essa era uma preocupação desde já, então, no seu trabalho, para não confiar em qualquer coisa ou em qualquer material, e sim algo que fosse o mais próximo do, digamos, saudável, mais próximo da natureza, né? Porque eu já trabalhava, antes de conhecer essa empresa, eu trabalhava com alguns óleos essenciais que depois eu vinha descobrir que, na verdade, era essência. E eu precisava mesmo de um óleo puro. E principalmente de um óleo que eu tivesse uma autorização da Anvisa, da Corvisa, para que eu pudesse estar passando esse óleo, ministrando esse óleo para ingestão, ministrando para usar topicamente ou inalando. Porque eu, quando passo um óleo para inalar, eu tenho aquela garantia que em apenas 20 segundos ele já está no sistema límbico. Então, é um óleo muito rápido, que às vezes as pessoas se surpreendem. Nossa, mas como que eu estou tão bem assim? Porque o óleo ele é muito rápido e as nossas células do corpo, ela entende. Então, ela não vai agredir automaticamente, já entra na corrente sanguínea, já entra no meu sistema límbico e já começa a fazer essa limpeza. Então, se eu tinha um olho que me mostrava uma intoxicação, me mostrava um lado que eu precisava de uma limpeza bem forte, e naturalmente, esses olhos eles vão me dar essa qualidade. E a pessoa automaticamente, de manhã, ela já levanta, coloca uma gotinha na mão e aí ela já inala. Então, esse óleo já começa a expandir, a abrir. E aí, durante o dia, você começa a se perceber. Então, está na hora de tomar aquele olhinho para fazer uma faxina no corpo. Depois, mais tarde, melhorar a absorção dos nutrientes. E aí, durante o dia, eu tenho esse cuidado comigo.
Então, era uma manutenção que eu precisava levar para casa das pessoas. E é uma manutenção que eu fiz no meu filho, fiz na minha família e consegui, praticamente, eu posso dizer que eu consegui milagres. É assim, para mim, não tem preço. Maravilha. E, Thelma, esses óleos, eles são qualquer tipo de óleo é recomendado para qualquer tipo de pessoa ou é preciso fazer um balanceamento, determinados óleos para determinados grupos? Como que vocês organizam isso? Olha, nós temos óleos essenciais que você pode usar não para qualquer pessoa. Cada caso, nós vamos sabendo cada caso. Então, tem aquele óleo que você, dependendo da pessoa que você atende, você já tem um óleo que vai dar um suporte naquele caso. Eu diria que para os nossos dias que nós estamos passando, com as crianças em casa, muitos desempregos que está acontecendo. Então, é um óleo que eu não posso deixar de ter, é um óleo que vai trabalhar esse suporte, né? Esse suporte no equilíbrio emocional. É um óleo que você tem que estar o tempo inteiro prevenindo, trabalhando enquanto você dorme. Então, nós temos um difusor, nós temos um aparelho que fica 12 horas ligado. Então, você vai dormir, deixe o seu aparelho fazendo manutenção, fazendo uma higiene do seu sono. Então, quando você acorda, automaticamente alguém já trabalhou para você, e esse alguém nunca erra, que é a mãe natureza. Então, o que é que nós fizemos? Nós nos desconectamos da natureza. Se você for pensar, André, não sei a sua linhagem, mas a minha, que é de Pernambuco, que é de área rural, o meu avô, ele já tinha esse costume de buscar na natureza. Ele já entendia o horário que era para plantar, o dia que ia chover, mesmo pelaquela simplicidade e conhecimento. A minha avó já ensinava como cuidar dos netos, a planta que dava, o chá, e isso tudo foi perdendo. Não era mais assim interessante trabalhar a natureza. E isso foi, muitas vezes, as pessoas desacostumaram. E hoje nós somos chamados de novo a ter uma alimentação pensada, a ter uma horta orgânica naquele espaço, que muitas vezes está ali, mas que cabe uma plantinha naquele espaço, mesmo que seja um apartamento. Então, somos chamados a pensar em que água nós estamos bebendo, o pH dessa água, a alimentação. Cadê uma alimentação punk? Eu tenho que ter esse cuidado com uma alimentação. E os óleos essenciais, eles vêm para trazer esse resgate. Então, se eu coloco uma maçã, corto, e essa maçã vai oxidar muito rápido, e eu coloco umas gotas de um óleo essencial, automaticamente eu ponho uma água e aquela maçã fica todo o tempo. Cadê? Não está oxidando. Então, eu tenho que pensar, também no meu corpo, ela está me dando esse suporte, ela está trabalhando esses radicais, as ferrugens do meu corpo. Então, tudo isso é para a gente ver essa conexão. Então, tem óleo que você passa na planta dos pés e deixa que esse óleo vai estar trabalhando esse suporte. Então, é assim, vai sair, está no espaço onde tem muita gente, prepare um spray, ponha na sua máscara, leve. Vamos olhar o desodorante que nós estamos usando. Muitas vezes é um desodorante tóxico. Vamos olhar o shampoo que eu estou pondo no meu cabelo. Às vezes é um shampoo cheio de parabeno, cheio de petrolato. Então, nós somos convidados a pensar num shampoo extremamente natural. Somos convidados a deixar tantos produtos que usamos na nossa pele com uma química que vai estar trabalhando negativamente a minha linfa, vai estar trabalhando negativamente os meus órgãos, e a minha casa, e a minha família. Então, eu tenho que pensar, será que aquele produto que eu estou usando, que tem aquele cheirinho, ele não está agredindo a minha família? Será que eu posso deixar os meus filhos engatinhar nessa casa? Andar descalço nessa casa? E a pele, ela está ali para ser protegida, mas muitas vezes a pele é agredida. Então, esses óleos nos convidam a pensar desde o nascer ao pôr do sol. O que eu estou pondo para dentro do meu organismo? O que eu estou dando para o meu filho, para a minha família? Então, você começa a rever. Muito interessante. E no dia a dia, é,
maioria, né, das pessoas, podemos falar, né, afirmar, acabam nem parando, né, para pensar nessas coisas, né? Não para, porque é uma correria, é uma busca muito grande. Às vezes, se nós estamos na nossa casa, nós estamos querendo não estar. E aí a gente começa a ficar oxidado, ficar negativado, ficar emocionalmente abalado. E quando você começa a usar esses óleos, você começa a trabalhar positivo. Ele te dá aquela calma. Por exemplo, um óleo que nós temos, que você pode estar trabalhando, que é um óleo que é mais usado no mundo, vamos dizer o óleo da lavanda. Então, quando eu tenho um óleo da lavanda, muitas vezes eu trabalhava com lavanda, às vezes daqui mesmo. E eu não entendia por que eu não conseguia um equilíbrio. Estava fazendo uma massagem, um procedimento de uma drenagem, eu não conseguia 100% o equilíbrio. Mas depois que você pega uma lavanda vinda do seu país de origem, depois que você pega uma lavanda 100% pura, uma lavanda que uma gota corresponde a 28 xícaras de chá. Então, você começa a fazer pode ser uma massagem, trabalha o meridiano de coluna, não precisa mais do que isso. Trabalha o meridiano de coluna, trabalha a pineal, trabalha a planta dos pés, solte, libere, e você vai ver o resultado de um procedimento desse. A pessoa diz, meu Deus, parece que eu não estava no corpo, parece que eu tinha saído daqui. Por quê? Porque a lavanda ela é um colo. E hoje em dia nós estamos precisando de colo. Toda a humanidade precisa desse carinho. Então, cada óleo que eu não uso só para um objetivo. A mesma lavanda que eu uso para dar esse colo, para dar esse aconchego, é a mesma lavanda que eu faço um blend para estar trabalhando o colágeno e a elastina da minha pele. É a mesma lavanda que eu faço um sérum para estar trabalhando o brilho do meu cabelo. E automaticamente eu já sou um difusor ambulante quando eu coloco uma gota de lavanda no meu cabelo, porque eu estou muito mais próxima. Então é tudo pensado, é tudo trabalhando em favor. Então muitas vezes a pessoa chega, você faz um atendimento e você vê aqueles anéis de ansiedade. Você só prepara um blend e fala, leva. Passa essa lavanda, passa no mastoide, passa no bulbo raquídeo, passa no timo, no meio do peito, começa a inalar e depois você me diz se você não ficou um pouco melhor. Depois a pessoa liga e diz, meu Deus, eu não acredito que sou eu estou desacelerada. Tá? Então você sente que começa a ter mais cuidado com a criança, a ter mais cuidado com ela mesma. Então nós estamos precisando desse colo. Eu acho que é o óleo para os nossos dias. Maravilha. Thelma, você comentou aí das suas origens. Você é natural de Pernambuco ou é descendente de pernambucanos? Não, eu sou de Pernambuco, eu sou de Petrolina. Uma Petrolina, bela cidade cidade. maravilhosa. Pois é, bela cidade. Lá os meus pais têm fazenda banhada pelo Rio São Francisco e é de lá, daquela região, que eu me apaixonei pela natureza. Nós fomos criados cuidando uns dos outros. Então, meu avô sempre ensinava, depois a minha mãe. Isso, alguns foram para outra linha, mas eu continuei sendo a raizeira da família, porque isso vem dos meus ancestrais. E eu, André, respeito a ancestralidade. Sempre que eu trabalho com, seja quem for, eu gosto de ouvir como foi os seus ancestrais, como foi a sua mãe, o seu pai. Me conte um pouco a história. E se essa pessoa não tem uma história para me contar dessa mãe, ou tem alguma revolta, eu pergunto, mas não foi ela que te nutriu? Não foi ela que te amamentou? Não foi ela que te tratou? Vamos fazer as pazes com os nossos ancestrais? E daí eu levo essa pessoa a viajar até encontrar aquela ancestralidade e aí faz as pazes, perdoa e segue o seu caminho. Então eu gosto desse respeito, de honrar aqueles que vieram antes de nós. Isso é cura. Quando você trabalha o perdão, você já encontra um grande poder curativo, seja qual for. Onde tiver o encapsulado de dor, vai buscar um perdão. E nós temos um óleo para isso, para
tudo nós temos um óleo. Tem o óleo para dissolver, tem aquele óleo, e ele é o vetiver, é um óleo de 1 grama, mas ele vem de uma profundidade muito grande. E esse óleo, ele vai também buscar as dores que estão lá no profundo da nossa essência, no profundo do nosso ser. E ele traz essa dor e dissolve. Então, é um óleo que você passa muitas vezes na coluna, você passa muitas vezes no joelho, né, na rótula do joelho, e aí você começa em alguns pontos e dissolvendo isso que não me pertence. Eu tenho que dissolver para continuar crescendo, vivendo e sendo luz para outras pessoas. Maravilha. Thelma, me perdoe o trocadilho, mas já que estamos falando de olhos, né, vamos falar agora de olhos de ver, né, os nossos olhos e mais precisamente a íris, né? Afinal de contas, o ponto principal aqui da nossa conversa é a tal da iridologia, que aliás gostaria que você explicasse, né? Porque eu mesmo agora já sei, né, a partir de uma conversa inicial nossa, mas os telespectadores, os ouvintes devem estar bastante curiosos, né? O que é a iridologia? Oi, André. Caiu aqui a... Ah, tá. Deu uma caidinha aqui da... Coisas da tecnologia, mas já está ok. Eu sei. Voltando aqui então ao papo, né? O que é a iridologia? A iridologia, ela é uma ciência. A iridologia, ela vem assim para nos mostrar que o olho, ele é a janela do corpo e o espelho da alma. Então, quando você tem uma análise, uma avaliação de íris, você tem ali registro que muitas vezes vem dos nossos ancestrais. E você começa a entender como está o seu corpo, a disfunção do seu corpo. Eu acho, assim, que depois que você passa por uma avaliação de íris, dificilmente você não se apaixona por você mesmo. Depois que você olha a sua íris, você começa a tomar conta de você, a ter cuidado com você. Então, para mim, eu vejo que é um grande milagre você estar analisando e avaliando uma íris, porque a pessoa está vendo. Ali você está mostrando a cor do olho, ali você vai estar mostrando os pigmentos daquele olho, ali você vai estar mostrando a genética, se é de pai, se é de mãe. E quando eu sei se a minha genética é materna ou paterna, eu começo a ter interesse de buscar como viviam os meus, para que eu tenha cuidado, não para repetir esse padrão, mas para que eu possa cuidar e não estar repetindo enfermidades ou alguma disfunção. Então, a gente não está vendo doença, nós estamos prevenindo para que não venha a adoecer. E se no olho eu percebo algum ponto que me leva a ficar um pouco preocupada, eu digo para essa pessoa, procure o seu médico, faça um acompanhamento. Mas antes de fazer esse acompanhamento, comece a cuidar melhor de você. E daí você sabendo a sua personalidade, você sabendo a sua genética, você tem muito condição melhor de estar cuidando e de estar trabalhando a sua saúde positivamente. A iridologia, então, ela não especifica, ela não tem a, digamos, capacidade de identificar doenças, mas ela consegue mostrar que alguma coisa não está legal com aquele organismo. Isso. Ela mostra a disfunção. Então, eu tenho ali em um ponto de fígado. Eu vejo naquele ponto de fígado uma marca, uma fissura, que é uma manchinha, ou eu vejo uma parte que sai branca. Então,
Então, ali tem uma história. O olho é uma história, é um livro que nós vamos lendo. Então, muitas vezes chega alguém que aí aquele olho já vai mostrando que tem várias voltas, vários anéis. É como se fosse uma estria em volta do olho. O que isso me diz? Isso me diz que é uma pessoa que não para de pensar nunca. Que a mente está acelerada o tempo inteiro. E aí vai dando é como se fosse um elástico, dá uma volta, dá duas voltas, e vai o tempo inteiro naquela ansiedade. Até que chega uma hora que o elástico não tem mais liga. Então, a gente sempre pensa, olha, vamos contar quantos anéis de ansiedade já tem aí. E comece a cantar para você. Então, tô nem aí, não tô nem aí. Porque se começar dando volta, vai ter uma hora que você vai precisar de alguém para cuidar de você. E olha, que precioso que é você poder ir e vir, você poder falar, enfim. Então, cuide de você, não deixe mais dar uma volta. E às vezes eu atendo pessoas que falam, nossa, Thelma, faz do meu marido, faz da minha mãe, e aí vai fazendo da família. E eles vão comparando um olho com o outro. Aí diz assim, mas como que meu marido não tem nenhuma volta? Como que a minha mãe não tem nenhuma volta? Eu falo, porque tem pessoas que não ficam nervosas. Deixa os outros nervosos. Então, se você está no meio, em fogo cruzado, e você sabe que aquele ali é calmo, e você tem esse tanto de predisposição a ter essa ansiedade, não deixa a mente descansar um minuto, comece a fazer algo que te dê alegria, que te dê prazer. Então, começa a pensar qual óleo eu posso usar para mim desacelerar. Pensa em uma tangerina. Pensa em algum óleo que você vai pôr no seu difusor para que você relaxe, para que você comece a trabalhar em seu favor. E aí nós vamos vendo essa história, e vamos contando essa história. E é muito lindo, porque André, eu tenho um filho com paralisia. Só falando um pouco da minha história para vocês, era assim, o meu filho ele foi diagnosticado e ele esgotou as possibilidades de tratamento aqui no Brasil. E isso, para mim, foi assim, muito difícil. Por quê? Porque eu entrei para a medicação dos Estados Unidos de alto custo e eu não tinha condição. Então, eu pedi uma casa e empenhorei até a minha aliança de casamento. E foi assim, uma grande busca que eu tinha e um grande desespero de não encontrar solução para o meu filho na medicina. Mesmo meu filho tomando tantos remédios, que eu precisava ter uma planilha para ir marcando qual que eu já tinha dado para mim não me perder. Então, aquilo me deixava numa grande angústia. Mas eu tinha uma esperança muito grande que ele não era órfão. Deus ia ter misericórdia do meu filho. Mas um dia de grande revolta, eu briguei com Deus, eu rasguei as receitas e falei para ele, você disse que você é bom, que sabe dar coisas boas para o seu filho, para os seus filhos. O que você está dando para o meu? É remédio? É diagnóstico? É enfermidade? Me mostre a sua bondade. E o meu Deus mostrou. Ele me mostrou que muitas vezes dependia da minha mão de mãe para estar começando a trabalhar o meu filho. E aí eu comecei a fazer uma experiência, voltar para aquela minha linhagem, né? Fazer uma experiência com a geoterapia, fazer uma experiência com a fitoterapia, fazer uma experiência com a trofoterapia, que é alimentos que trabalhava positivo o meu filho. E aí me deparei com a iridologia. E quando eu conheci a iridologia, eu disse, agora vou conhecer o Mateus. E o que eu recebi dos meus mestres foi que nunca eu ia conseguir ver o olho do meu filho. Porque uma criança com uma paralisia como ele nunca vai deixar ver. E eu olhava pela lupa, mas eu não queria olhar pela lupa. Eu queria olhar assim de frente, na tela do meu computador. Ver como estava, olhar, dar um zoom, detalhar aquele olho. E aí eu fui em um congresso internacional em Curitiba, e naquele congresso eu adquiri os meus aparelhos, né? E eu fiz uma promessa, eu e meu marido, nós dois somos iridólogos, e eu falei, esse aparelho nós não vamos usar. Eu só uso esse aparelho se um dia eu conseguir ver a íris do Mateus.
E eu estava trabalhando, um dia eu entrei, estava numa televisão bem grande, uma íris, maravilhosa. Eu falei para o meu marido, de quem que é essa íris? Quem mandou você usar esses aparelhos? Ele falou, essa íris é do Matheus. E eu olhei para aquela íris, eu parei, eu fiquei muito emocionada de ver a íris do meu filho e começar a entender ponto por ponto aonde estava a disfunção, aonde eu poderia arrumar, aonde eu poderia melhorar. E aí comecei esse namoro com a íris. E hoje eu consigo tirar, muitas vezes, foto de íris de crianças com autismo que não para, de crianças com patologias que eu não sei como que a gente consegue. Às vezes pega metade de um olho direito e metadezinha do olho esquerdo. E nós vamos montando esse quebra-cabeça. Então, André, eu costumo dizer que na medicina e no amor, nunca diga não. Eu, pelo menos, eu tento. Se eu não consigo, eu falo, mãe, não fique triste. Vamos tirar de você, do pai, e vamos montar. Porque vocês têm um pouco de cada um, ele tem um pouco. E daí dentro, eu ajudando o pai, eu ajudando a mãe, automaticamente eu ajudo a criança. Então, eu sempre tenho uma palavra positiva para aquela pessoa que me procura, para aquela família. Eu nunca digo está perdido, porque o meu filho estava perdido para a medicina. O meu filho ia só vegetar. Ele nunca ia entender, ele nunca ia conseguir evacuar por si só. Era e quando eu perguntei, mas como que eu vou usar 3 supositórios? Ele falou, olha, criança como ele muitas vezes tem que fazer cirurgia para tirar as fezes integradas da barriga. E aquilo para mim foi chocante. E eu falei, não, eu vou ressignificar tudo isso, eu vou mudar. E aí nós conseguimos, com toda a minha lida e busca, eu não me canso de buscar o Matheus hoje, ele tem assim uma qualidade de vida. Tudo que disseram que o Matheus não ia conseguir, o Matheus consegue. O que ele mais ama é a ecoterapia. E ele consegue, com apoio, andar, fazer o seu trabalho na ecoterapia, fazer o seu tratamento na ecoterapia. Então, a Iris, para mim, ela abriu uma janela enorme e eu não posso nunca deixar a iridologia, porque foi quem mostrou o olho do meu filho e disse, tem jeito, não importa se quanto eu vou melhorar, se é 100%, se é 1%, está tudo certo. Eu só não posso deixar e nem desanimar. Então, todos os dias eu abro essa janela e dou uma olhadinha. O que eu posso fazer hoje? E os óleos essenciais, André, eu não posso esquecer, porque eles vieram para trazer dignidade para o meu filho. Enquanto ele dorme, eu coloco do lado. À noite, fica ali trabalhando. E na planta dos pés eu melhoro a sua imunidade. Eu tenho um protocolo de massagens que também é dessa empresa, que você trabalha o sistema nervoso dessas crianças. Você trabalha o simpático e o parasimpático. Você trabalha a coluna e você abre esses canais. E é assim impressionante uma criança com paralisia, você conseguir fazer aquele protocolo, ele deitado. E depois ele fica como se tivesse entregue. E acabando de fazer, eu tenho que deitar um pouco, porque relaxa aquele que faz, porque eu trabalhei topicamente, relaxa nós dois, porque eu trabalhei inalando, e relaxa porque aquelas manobras que eu faço no meu filho, eu também recebo. Então, isso não tem preço. O corpo do meu filho reconhece. E eu agradeço. Maravilha. E Thelma, considerando o seu filho, né, obviamente, e tantos outros filhos, pais, mães, famílias, você tem, pelo menos por cima, uma noção de quantas pessoas já conseguiu ajudar com a iridologia? Eu diria que centenas. Agora, depois da pandemia, eu faço uma experiência de atender em outros países. E elas me mandam a íris do jeito que elas conseguem. Mas que impressionante montar esse quebra-cabeça de alguém que eu não conheço, que eu nunca vi.
Então, atendendo um menino nos Estados Unidos, que tinha um caso, e ela me disse: o que você pode me ajudar com os tratamentos naturais? Falei para ela: vamos fazer um bioenergético, vamos fazer esse atendimento. Aí também você tem essa empresa, adquira esses óleos e eu vou te ensinar a fazer as massagens do seu filho. E que emoção quando aquela mãe disse para mim: Thelma, meu filho está melhorando. Então, não tem limite. Eu atendi uma diretora de uma empresa aí de São José dos Campos, que estava na Rússia. E essa diretora, quando chegou na Rússia, ela ficou depressiva por conta daquele lugar, muito gelo e tudo mais. E aí ela disse: Thelma, eu não estou bem, você pode me atender à distância? Eu falei para ela: posso. E quando ela veio para o Brasil, nós estávamos com um curso aqui, e eu falei para ela: daria para você me dar um testemunho de como foi te atender à distância? Ela disse: não, eu faço questão de ir lá mesmo contar como foi passar com você à distância. Então, eu vejo assim, André, eu tenho assim, uma simplicidade, eu não quero nunca perder isso, sabe? Essa essência da simplicidade, mas eu tenho uma grande alegria de ter chegado em lugares que eu nunca imaginei e ter levantado mães que estavam tão mais caídas do que os seus filhos, ter levantado casais que estavam já com o advogado os papéis para separar, e foi olhando a íris da esposa. E eu falei para ela: por que o seu olho, nesse ponto de álcool, me diz que está tão intoxicado? O que você come para estar assim? E estava só nós duas. Ela me disse: Thelma, eu espero meu marido sair para trabalhar e eu fico bebendo até ele voltar. Um pouco antes dele voltar, eu encerro a bebida. E nós estamos nos separando. E eu falei para ela: deixa eu te explicar, porque o seu olho, você tem uma personalidade muito sensível. Você, como corrente, a correntinha é aquela que sente e ressente. Então, aquele olho, com aquela personalidade, tudo que acontecia, ela não digeria. E ela me disse: quando ele sair daquela empresa, 10 horas da noite, você poderia atender? Eu falei para ela: posso, não tem problema. Ela falou: mas vai. Eu falei: não tem hora, pode vir. E aí ela foi na casa e marcou com ele, 10 horas eles chegaram. Ele saiu daí de São José, de uma empresa aí, que eu não vou falar o nome, e veio. E quando chegou esse casal, aí nós fizemos a íris dele. Então, a íris dele era uma íris de gema. O que é um gema? Gema é aquela pessoa perfeccionista. Então, é aquela pessoa rígida, é aquela pessoa que é chefe, tanto é que ele é chefe de uma grande empresa em São José. Então, é aquela pessoa que não adianta, ele não entende porque o outro erra. E ele não suporta que erre, porque ele não suporta a injustiça. Então, quando eu olhei, o meu marido, nós olhamos aquele olho, eu falei: entendi. Então, se um era muito sensível, a do dói, a correntinha, aquela que se você esqueceu de dar bom dia, diz: ai, você não lembrou nem de me dar bom dia, se esquece do aniversário, você não lembra mais de mim. Então, a correntinha é isso, ela quer unir o mundo, ela é um elo. E o marido, aquele severo. Aí eu fui explicando com aquele jeitinho, falei: vamos nos conhecer? Vamos conhecer quem é um e quem é o outro? E daí fui mostrando. E depois eu passei aquele olho dela para ele e falei: olha, esse fígado nos mostra que tem muita raiva. Por isso que essa esclera está assim. Mas você, porque é gema, você muitas vezes é rígido. E ela é correntinha que pede demais. Vamos buscar esse equilíbrio. E aí nós fomos trabalhando esse casal. E eles saíram uma hora da madrugada dessa clínica e foram embora. Isso foi em uma sexta-feira. E quando foi na próxima quinta-feira, ela ligou para mim e disse: Thelma, nós vamos passar aí. Quando ele sair da fábrica, tem um horário para nós? Eu falei: tem, porque 10 horas, 11 horas da noite, está tudo tranquilo. E eles chegaram e falaram para mim assim: nós pegamos os papéis com o advogado.
nós estamos nos curando. Sempre, André, que eu trabalho alguém, eu gosto de dizer para essa pessoa, coloque uma cartolina no seu peito, um papel em branco, e daí você escreva nessa cartolina: desculpe os transtornos, estamos em reforma. Nós somos um prédio, nós somos uma construção. Eu reformei meu filho por 24 anos. Eu reformei o meu casamento todos os dias. E reformo as pessoas que eu atendo, eu falo para elas: saia daqui com essa placa. Se você pegar uma casa e for fazer uma reforma, suja tudo, bagunça tudo. Mas depois você olha e você diz: meu Deus, que lindo que ficou. Nós também somos essa casa. Então eu falo para ela: saia daqui, não tire esse cartaz do seu peito. E um vai ajudando a reformar o outro. Porque eu sou responsável pelo que eu cativo. Então, isso para mim não tem preço. Eu tenho testemunhos na simplicidade da minha clínica, que eu tenho um livro na minha mente escrito. E um dia esse livro sai. Então, eu falo assim: meu Deus, se mandar alguém para mim, me dê sabedoria e unção. Porque se não for para ajudar, não deixe chegar nas minhas mãos. Porque eu quero tecer essa coxa de retalho como se fosse o meu filho. E eu atendo uma freira em São José dos Campos, que fez 100 anos. Nossa! E que vou gravar com ela, só tô, o presente chegou, vou nesse lugar, né, onde ela fica, e vou fazer uma live com ela. Então, ela é a minha menininha. Eu falo: olha, você é a minha menina Matheus. Então, eu gosto de atender as pessoas como se fosse o meu Matheus. Que bonito, e é o que a gente espera mesmo, né? As pessoas terem essa união, essa compaixão. E, Thelma, uma dúvida: pessoas que tenham algum tipo de lesão ocular, ou mesmo sejam cegas, né? Principalmente aquelas cegas de nascença, geralmente tem alguma alteração, alguma deformação no olho. É possível aplicar a iridologia nelas também? Isso vai depender muito. Tem pessoas que já fizeram cirurgia, tem pessoas... Aí temos que analisar. Eu já tive deficiente visual que não consegui, tá? Então, isso depende muito, vai de cada caso. Eu tentei, mas eu não consegui. Então, quando eu não consigo na íris, eu vou pelo bioenergético, mas eu não deixo de ir. Eu vou pela alimentação, eu vou pelo um outro trabalho, mas eu atendo e com excelentes resultados. Mas tem casos que realmente não dá para a gente estar fazendo uma análise perfeita, boa mesmo, não dá, mas tem. Maravilha. Foi um papo aqui bastante interessante, né? Um papo inicial, assim, até para as pessoas estarem conhecendo mais, interagirem, né? E, claro, peço aí, né, Thelma, se puder, né, quiser dar mais informações aí, onde você atende, como atende, né? Um contato também para as pessoas poderem estar falando diretamente com você, né? Quem se interessar aí pela área. Eu atendo pelo Zap, né, o 12 98814 4907. O meu Instagram é Thelma Naturista. Eu atendo em Jacareí. Agora, por conta da pandemia, está um pouco ainda meio à distância, mas é com muito carinho. Se me procurar, se for da vontade de Deus, eu quero sempre ser luz. Maravilha. O grupo aí também, os colegas, uma equipe unida, né? Unido. Aqui, unido. Aqui trabalhamos em equipe, graças a Deus. Até o Matheus trabalha, porque o Matheus, eu falo: Matheus, você é assim incrível. Porque eu acho que muitas vezes eu não preciso dizer muito. As pessoas só de olhar para o Matheus já se sentem assim curados.
Então, quando chega alguém me mostrando que a unha está encravada, que está ruim, que está doendo, eu falo, vamos dar uma olhadinha na perna do Matheus. Então, quando alguma mãe, às vezes algumas médicas falam, Thelma, atenda essa minha cliente. Por quê? Ela, eu quero fazer a terapia na criança, mas ela não está deixando, porque ela está em sofrimento. Aí chega, me conta aquela história, uma criança com Down, e às vezes vai me contando, eu falo para ela, a síndrome de Down, para mim, é a mãe das síndromes. Eu posso te apresentar a madrasta. Então, eu sempre tenho um carinho, né? E quando chega aquela que é a madrasta, eu falo, olha, Deus só entrega tesouro grande para pessoas cuidadosas. Porque se tivesse entregue esse tesouro precioso para uma descuidada, já teria descartado esse tesouro. Então, cuida, porque tudo passa. Então, eu sempre busco, tá? E quando chega alguém que eu sei que como vem, quando a minha clínica está aberta e eu posso atender, eu sempre deixo um óleo especial no difusor, para que ele dê as boas-vindas. Às vezes eu nem falo, eu deixo que aquele óleo fique em contato com aquela pessoa um pouco, e depois, quando eu vou atender, eu vejo que ele já abriu, ele já expandiu. Então, fica muito mais fácil você ir ali e tratar. Maravilha. Maria Thelma, novamente obrigado aí pela sua participação, né, por esse nosso belo papo e claro, espero que outras pessoas aí despertem o interesse, a curiosidade e busquem caminhos, alternativas, conhecimentos como esse. E claro, vamos nos falando e quando a pandemia der uma trégua, né? Espero conhecê-los aí pessoalmente. E eu vou ficar muito feliz de estar fazendo a sua íris, de estar mostrando essa janela linda, que você é maravilhoso até pelo nome, né? Então, esses bons tempos nós estamos esperando. Eu fiquei muito honrada, muito feliz. Primeiro de ter te conhecido e depois de estar aqui com essa audiência maravilhosa que eu sei que você tem. Digo Então, mesmo. eu te aguardo para que estejamos sempre ali, unidos, fazendo essa parceria. Maravilha. Obrigado, então, a todos que nos acompanharam e, claro, aqueles que ainda vão acompanhar. Vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigado e tchau!